Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 2 de abril. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, defende a atuação coordenada entre setores da saúde pública e privada no enfrentamento da pandemia. E o ministro Alexandre de Moraes atende a pedido da OAB e dá prazo até amanhã para que o presidente Jair Bolsonaro apresente as medidas adotadas para combater o avanço da Covid-19 no Brasil. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. A TV Justiça vai transmitir teleaulas para os estudantes da rede pública da capital federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, discutem medidas para enfrentamento ao coronavírus. Presidente do TSE, ministra Rosa Weber, reafirma que está mantido o calendário das eleições 2020. O governo do Distrito Federal editou um novo decreto ampliando as restrições para combater o coronavírus. A capital do país segue em isolamento social até 3 de maio. As atividades em escolas e faculdades só voltam em junho. Para ajudar, a partir dessa segunda-feira, a TV Justiça vai transmitir teleaulas produzidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal para os estudantes da rede pública da capital federal. Enquanto as aulas estiverem suspensas por causa da Covid-19, esta será a sala de aula dos estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. A parceria da TV Justiça com a Secretaria de Educação vai levar conteúdo pedagógico e de interesses atuais, como a pandemia, para os alunos que estão em casa por causa do isolamento social. São 460 mil estudantes da rede pública e cerca de 30 mil professores beneficiados. O conteúdo pedagógico é alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, o que significa que vai beneficiar mais estudantes pelo Brasil. Nós fomos procurados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e recebemos o sinal verde do ministro Dias Toffoli para fechar essa parceria. A TV Justiça, sendo uma emissora pública, não poderia ficar parada, não poderia ficar inerte diante dessa pandemia que atinge toda a sociedade e exige o isolamento social de milhares de crianças e jovens adolescentes. Importante registrar o nosso agradecimento especial à TV Justiça, que desde o primeiro momento em que nós fizemos o contato, se colocou inteiramente à disposição, com equipe, com estúdio, para que possamos desempenhar essa tarefa, que para nós é árdua, é uma tarefa nova, mas com certeza nós vamos sair bem-sucedidos. É a TV Justiça como TV pública do Judiciário cumprindo seu papel social. E por isso não poderia deixar de contribuir nesse momento em que o isolamento social é a recomendação das autoridades de saúde. A TV Justiça disponibilizou a estrutura para gravar parte dos conteúdos e fazer a transmissão das aulas pela TV, YouTube e Twitter da emissora. O uso de plataformas digitais e de outras modalidades é uma saída que os professores encontraram para amenizar o prejuízo no currículo escolar por causa da ausência nas escolas. E a TV Justiça apoia a iniciativa. A TV será o grande veículo que vai proporcionar aquilo que eles não teriam em sala de aula, no ensino presencial face a face, vão continuar tendo por meio dessa programação diária de 3 horas, pela TV Justiça. Os conteúdos são para crianças e adolescentes de todas as séries, estudantes com deficiência e em alfabetização de jovens e adultos também serão beneficiados. A Covid-19 é uma doença muito nova, né? Então a gente não tem muitos dados como as outras doenças que a gente vem estudando há anos. Aqui em Brasília, na capital paulista, a TV Justiça tem sinal aberto. O sinal também está liberado e disponível em todas as operadoras. Para consultar o canal, acesse o portal tvjustiça.jus.br. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se reuniu hoje com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para discutir medidas de enfrentamento ao coronavírus. Participaram da reunião no MPF o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o ex-deputado federal Abelardo Lupion e representantes do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Novo Coronavírus, o GIAC Covid-19. Eles discutiram a respeito das medidas que estão sendo tomadas para o enfrentamento à pandemia e também anunciaram que irão atuar em conjunto para que todas as ações sejam pensadas sempre a nível nacional. Esta centralidade é fundamental para que todas as informações,
todos os esforços, as demandas que venham dos mais longínquos rincões do Brasil possam ser diretamente trabalhadas pelos órgãos centralizados e que hão de fornecer não só informações, mas fornecer meios para que as questões sejam enfrentadas. Nós vamos passar 60 a 90 dias com turbulências dentro do nosso sistema, do nosso tecido social e das nossas instituições. O que a gente está falando aqui hoje é que esses laços vão estar o mais fortalecidos para que a gente possa fazer o melhor das instituições convergindo para a grande maioria da população. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu prazo de 48 horas para a Presidência da República responder questionamentos da OAB sobre ações de combate ao novo coronavírus. Sobre isso, a gente conversa agora com a nossa consultora jurídica, Karina Zuccolotto. Oi, Karina. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente o pedido do Conselho Federal da OAB questiona no Supremo Tribunal Federal e pede uma medida cautelar com cinco pedidos para o Supremo Tribunal Federal que sejam implementados de forma emergencial. Mas antes da gente falar desses 5 pedidos, essa ação proposta pelo Conselho Federal da OAB busca, de uma certa forma, que seja declarada inconstitucionais algumas ações e omissões adotadas na condução dessas medidas emergenciais em relação à saúde e no combate à Covid-19, tanto pelo presidente da República quanto pelo ministro da Educação. Segundo o Conselho Federal da OAB, diversos dispositivos constitucionais estariam sendo violados, tanto por essas ações como omissões que apontam serem inconstitucionais. Dentre esses dispositivos, o direito à vida e princípios sensíveis como o da dignidade da pessoa humana, princípio da separação dos poderes e os princípios que regem o Pacto Federativo, principalmente no que tange a repartição de competências legislativas. Segundo a OAB, a Constituição prevê que é da competência comum dos entes federativos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, os cuidados tanto com a saúde como a assistência pública. E ainda existe uma repartição de competência chamada concorrente, determinada pela Constituição, que diz que todos os entes federativos devem e podem promover a defesa da saúde pública e elaborar leis nesse sentido. Diz ainda a OAB que o Conselho Federal da OAB que o artigo 196 da Constituição, que trata justamente da saúde enquanto direito fundamental de todos, também estaria sendo supostamente violado. Por quê? Diz o 196, a saúde pública é um direito de todos e um dever do Estado. E enquanto dever do Estado, ele teria a obrigação de estabelecer políticas tanto sociais como econômicas que visem a implementar e afastar qualquer tipo de risco de doença e implementar que o acesso seja universal e igualitário. Segundo o Conselho Federal da OAB ainda, em se tratando de direitos fundamentais, é legítimo que o Poder Judiciário interfira nessas supostas ações e omissões consideradas pelo Conselho Federal da OAB como inconstitucionais, justamente para que esses direitos sejam efetivados. E como eu disse, são 5 os pedidos feitos pelo Conselho Federal da OAB nesse momento, na medida cautelar, de forma emergencial e urgente. O primeiro deles é que seja determinado que o presidente da República cumpra as determinações estabelecidas no protocolo da Organização Mundial da Saúde, principalmente em relação à vedação de aglomerações. Num segundo pedido, a OAB pede ainda que sejam respeitadas as decisões dos governadores no que tange à condução das atividades econômicas nos estados e municípios e também em relação à vedação de aglomerações. Um terceiro pedido é que o presidente da República não interfira nas ações técnicas adotadas pelo Ministério da Saúde e que tem como parâmetros as diretrizes traçadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Pede ainda também que, de forma imediata, sejam possibilitados, vamos dizer assim, os benefícios emergenciais já sejam disponibilizados para aquelas pessoas que estão desempregadas e também para os trabalhadores autônomos e informais e, por fim, que todas aquelas pessoas que aguardam na fila para serem incluídas no programa Bolsa Família sejam imediatamente incluídas para que já comecem a receber os benefícios. Como você disse, o ministro relator é o ministro Alexandre de Moraes,
que recebeu a ação e já determinou, no prazo de 48 horas, que o presidente da República se manifeste sobre todos esses pedidos para tão somente daí analisar se defere ou não esses 5 pedidos emergenciais feitos pelo Conselho Federal da OAB. Vamos aguardar. O que sair de notícia, a gente traz aqui no Jornal da Justiça. É com você, William. Obrigado pelas informações, Karina. Em instantes, Justiça Eleitoral confirma calendário do pleito de 2020. Assistência social, uma boa política, uma boa segurança, tudo relacionado à saúde. A partir de hoje, empresas deixarão de ser multadas temporariamente em caso de descumprimento do tempo de espera durante o serviço de atendimento ao cliente, o SAC. A portaria do governo federal foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e tem validade de 60 dias. A intenção é proteger os atendentes que realizam essa atividade dos riscos de contaminação pelo coronavírus e, ao mesmo tempo, não comprometer os direitos dos consumidores de obter respostas para suas dúvidas, reclamações e pedidos de cancelamento de serviços. As empresas deverão prestar o atendimento ao consumidor por meio de canais alternativos. A Secretaria Nacional do Consumidor recomenda a utilização do site consumidor.gov.br, plataforma oficial do governo federal para registro de reclamações. Prazos de filiação partidária e registro de estatuto de novas legendas se encerram no dia 4 de abril. Veja outros marcos do calendário eleitoral para este início de mês. O começo de abril marca o encerramento de alguns prazos do calendário eleitoral de 2020, previstos na Resolução 23.606 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral. No dia 3, termina a janela para trocas partidárias, período no qual os vereadores que concorrerão à reeleição ou ao cargo de prefeito podem mudar de partido sem perder o mandato eletivo. Já 4 de abril é a data limite para que novas legendas que pretendem participar das eleições tenham seus estatutos registrados no TSE. Nesse mesmo dia, expira o prazo para os partidos políticos aprovarem a filiação de seus candidatos, que já deverão ter domicílio eleitoral na localidade em que desejam disputar o pleito de outubro. Também termina em 4 de abril o prazo para que o presidente da República, governadores e prefeitos renunciem aos mandatos para pleitear outros cargos eletivos nas eleições deste ano. Sobre o calendário das eleições 2020, a presidente do TSE reafirmou que ele está sendo realizado. Segundo a ministra Rosa Weber, neste momento, no âmbito da Corte Eleitoral, ainda há plenas condições materiais de cumprimento do calendário, apesar da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A Telemont Engenharia de Telecomunicações foi absolvida de pagar a indenização à família de um instalador. Ele morreu após sofrer uma descarga elétrica. A decisão é da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou o acidente uma fatalidade. Mais detalhes com o repórter Pablo Lemos. A família do instalador pediu uma indenização de R$1 milhão à Telemont. O valor deveria ser pago de forma solidária pela empresa Oi, a quem o profissional prestava serviço no momento do acidente. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais fixou o dano moral em R$400 mil e o dano material em R$590 mil. Para o TRT, não se tratou de mera fatalidade e o instalador deveria ser treinado para reconhecer riscos em postes de rede elétrica e telefônica. A Telemont recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª Turma, ministro Douglas Alencar, observou que no momento do acidente, o empregado não realizava nenhum tipo de reparo ou instalação. Para o ministro, o empregado foi vítima de fatalidade porque um cabo de alta tensão se rompeu e atingiu o carro dele estacionado na rua. Ainda de acordo com o relator, o acidente imprevisível poderia vitimar qualquer pessoa que estivesse no local, independentemente da atividade. Por unanimidade, a 5ª Turma considerou o acidente como fatal, por não haver qualquer relação com as atividades do instalador. Cubano que queria permanecer no programa Mais Médicos teve o pedido negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O médico cubano pretendia conseguir uma declaração de inexistência da relação jurídica entre a organização responsável pelas contratações e o governo de Cuba, e com isso garantir a continuidade no programa Mais Médicos como contratado direto do governo brasileiro. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Mauro Campbell Marques, lembrou que, de acordo com a lei que criou o Mais Médicos, não há para os profissionais estrangeiros o direito adquirido de permanecer nos quadros de agentes
serviços públicos de saúde. Por unanimidade, a segunda turma entendeu que, embora o médico buscasse tratamento igualitário, a colaboração de médicos estrangeiros sempre teve nítido caráter precário, não existindo o direito à prorrogação. A situação excepcional por que passa nosso país tem exigido criatividade e um empenho por parte dos juízes, além do que já ocorre normalmente. No Mato Grosso, por exemplo, a justiça não para nem nos fins de semana. Administrar presídios e cuidar para que não haja contaminação exige poucas horas de sono e muitas de trabalho. Nesses dias que estou trabalhando aqui de maneira remota, os trabalhos não são iguais, não, estão muito maiores do que o normal. Atendimento o tempo todo com advogados, famílias, trabalhando no seu aqui, está na minha assessoria. Nunca trabalhou tanto assim, de segunda a segunda, sem final de semana, porque a questão é de emergência. Mas nós estamos juntos, porque o judiciário não para. E eu estou parceiro com meus colegas juízes de todo Mato Grosso, de todo o Brasil, nessa luta. Se Deus quiser, nós venceremos. Um abraço e até a vitória. A seguir, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a pedido do Ministério Público, antecipa a progressão de regime aberto. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. O Tribunal de Justiça de Rondônia está incentivando pessoas a doarem parte do imposto de renda para ajudar crianças e jovens carentes. É o projeto Declare Seu Amor. Em instantes. É a equidade, é a igualdade, é o respeito para manter o equilíbrio. O Ministério da Saúde divulgou há pouco os números atualizados do coronavírus no Brasil. Já são 7.910 casos com 299 mortes. São Paulo é o estado com o maior número de diagnósticos do Covid-19, 3.506 e 188 mortes. O Rio de Janeiro tem 992 casos com 41 mortes. No Ceará, já são 550 pessoas com a doença e 20 mortes. Apenas 5 estados do país ainda não registraram mortes por coronavírus até o momento. Hoje, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, participou de uma videoconferência com representantes de hospitais particulares e da indústria farmacêutica e defendeu ações coordenadas entre as áreas de saúde pública e privada. Repórter Viviane Novaes tem as informações. O presidente Dias Toffoli defendeu o diálogo entre as áreas de saúde pública e privada para colocar acima de qualquer divergência o bem maior, que é a proteção da vida, a proteção à economia e ao sistema de produção do Brasil. O presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro, disse na videoconferência que as instituições de saúde ajuizaram uma ação no Supremo questionando normas que permitem a requisição de equipamentos hospitalares sem observação de critérios técnicos. Segundo o ministro, o Judiciário está atento às ações que são chamadas requisições administrativas e que o Supremo mantém o diálogo com o ministro da Saúde e com a Advocacia Geral da União. O Supremo também tem feito recomendações aos juízes de todo o país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, arquivou o pedido da Prefeitura de São Bernardo do Campo contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Toffoli manteve a suspensão de um decreto municipal que restringiu a circulação de pessoas com mais de 60 anos para diminuir os impactos do contágio pela Covid-19. Para o presidente do Supremo, a norma afrontava o direito fundamental de ir e vir da população. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, autorizou o Estado de Goiás a adiar pagamentos de dívida com a União por 6 meses. O dinheiro deve ser usado nas áreas de saúde e assistência social. Benefício semelhante foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes ao Amazonas e à Rondônia. Os estados devem comprovar o uso dos recursos em ações de combate ao novo coronavírus. Alexandre de Moraes já atendeu o pedido de suspensão de dívidas com a União de outros 12 estados. Vamos agora dar um giro pelos estados para ver as decisões mais recentes da Justiça neste período de pandemia de coronavírus. As informações com o repórter Leandro de Souza. Oi, Leandro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu por meio de uma liminar os efeitos de uma portaria do Ministério da Agricultura que liberou o uso de agrotóxicos caso as autoridades sanitária e ambiental não concluam os estudos em 60 dias.
A ação foi apresentada pela Rede Sustentabilidade e já está em julgamento no plenário do Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski, que é relator da ação, considerou ser inadmissível a liberação de agrotóxico sem a apresentação de um estudo conclusivo por parte das autoridades sanitária e ambiental. Por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, o julgamento foi suspenso. E por isso, o ministro Lewandowski entendeu por conceder o pedido de liminar até a conclusão desse julgamento. E na Bahia, o juiz Rui Eduardo Brito determinou por meio de uma liminar que o governo do estado garanta o fornecimento de alimentos às famílias dos alunos da rede pública de ensino que tiveram as aulas suspensas em razão da Covid-19. O atendimento deve ser feito a todas as famílias, independente se elas estão ou não inscritas em algum programa de transferência de renda. As aulas foram suspensas na Bahia até o dia 16 de abril. Caso a decisão não seja respeitada, o governo do estado terá de pagar uma multa de R$100 mil por dia. E o prazo para o cumprimento dessa decisão é de 48 horas contados desde o final da tarde da última quarta-feira. E no Rio Grande do Sul, o desembargador Luiz Felipe de Fini negou um pedido de efeito suspensivo de uma decisão liminar que impedia o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre de suspender o fornecimento de água aos usuários em caso de inadimplência durante a crise da Covid-19. A ação foi movida pela Associação das Donas de Casa e Consumidores do Rio Grande do Sul. O desembargador considerou que o abastecimento de água é ainda mais fundamental durante a epidemia do novo coronavírus, em razão de higiene. Para garantir a saúde de presos nessa época de pandemia, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, atendendo o pedido do Ministério Público, está antecipando a progressão de regime aberto. Essas imagens foram feitas por familiares de presos beneficiados com a medida nessa semana. Segundo a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, mais de 200 detentos já foram liberados para o regime aberto, benefício que só seria concedido em julho. A antecipação foi feita em razão de pedido do Ministério Público para a contenção da Covid-19. A ideia é reduzir os riscos de que alguém possa levar o coronavírus para dentro dos presídios. Para que esses presos não sejam prejudicados, nós também solicitamos que a redução da pena por meio do trabalho seja mantida, já que a medida foi suspensa por força maior. É importante destacar que o Ministério Público se preocupa muito com os efeitos de eventual soltura generalizada dos presos. O Ministério Público também destaca que até agora não existe nenhum caso de coronavírus no sistema prisional do Distrito Federal e, por isso, é importante foco nas medidas de prevenção. Não existe nenhum caso de coronavírus dentro do sistema prisional. O risco existe e ele pode aumentar se as medidas necessárias não forem adotadas. A Justiça do Trabalho registrou um aumento na produtividade durante o período de trabalho remoto. A suspensão de serviços presenciais ocorreu em razão do isolamento social em prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. O aumento da produtividade foi registrado pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho. Um ato conjunto da presidência do TST e CSJT e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho determinou que as atividades continuassem por meio remoto, por causa da pandemia de coronavírus. De acordo com os dados, no período de 17 a 27 de março, houve uma média diária de 601 processos julgados em sessão no TST, 38% maior se comparado ao mesmo período em 2019, com 435 processos. Também houve aumento de 25% na média diária de processos distribuídos, foram 1.245. No mesmo período de 2019, foram 995. O sistema de plenário virtual permitiu ainda o julgamento de processos nas 8 turmas do TST e na seção 1 de dissídios individuais. Sessões de julgamento em meio virtual também são práticas adotadas pelos tribunais regionais do trabalho, que têm sistemas semelhantes. Os TRTs têm adotado tais medidas também para manter as atividades, mesmo que de modo remoto. No TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro, foram expedidos mais de 7 mil alvarás no período de 17 a 26 de março. 34% superior ao mesmo período em 2019. Também foram pagos mais de 57 milhões, incluindo créditos dos demandantes, contribuição previdenciária,
custas, honorários advocatícios e outras obrigações pecuniárias. No TRT da 2ª Região, em São Paulo, foram mais de 141 mil atos judiciais nos 10 primeiros dias de medidas preventivas. No primeiro grau, foram mais de 4.500 alvarás, 11 mil sentenças, 95 mil despachos e outras 17 mil decisões. No segundo grau, foram prolatados mais de 6 mil acórdãos, cerca de 2 mil despachos e outras 2.800 decisões. No TRT do Rio Grande do Sul, entre 20 e 27 de março, mais de 40 milhões foram pagos aos reclamantes. Foram mais de 4.800 alvarás expedidos, cerca de 6 mil decisões judiciais e mais de 20 mil despachos. Foram homologados 350 acordos e realizadas no segundo grau 6 mediações e 12 sessões virtuais de julgamento. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. 61 é o prefixo aqui de Brasília, nosso telefone 992606116. Uma ótima noite para você, até amanhã.